Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouquinho de Direito e hoje eu continuo a falar sobre a competência envolvendo a Justiça Militar Estadual. Trago dois enunciados do STJ, o 58 e o 73, que nos ensinam sobre essa importante atribuição do Poder Judiciário. Lembrando então que a competência, essa racionalização, essa adequação, essa medida da jurisdição que a lei e a Constituição traz para cada órgão do Poder Judiciário. Lembrando que o Poder Judiciário é uno, mas para fins de adequação, racionalização e prestação jurisdicional, nós temos regras de competência. E dentro desse contexto, é importante entendermos que a justiça ela pode ser comum ou pode ser especial, pode ser federal ou pode ser estadual. De acordo com a Constituição Federal, nós temos então como justiça especial a justiça militar, a justiça do trabalho e a justiça eleitoral. Dentro da justiça militar, nós podemos encontrar então a militar da União, que julga crimes militares envolvendo o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, e temos a Justiça Militar Estadual, que julga crimes militares praticados por militares dos estados, ou seja, policiais militares e bombeiros militares. Entendido isto, nós vamos ler aqui rapidamente o enunciado 53, que diz que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais. Esse enunciado que é de 1992. Então aqui nós temos a concretização do entendimento de que a Justiça Militar Estadual não tem competência para julgar civil. Por quê? Porque a Justiça Militar Estadual ela vem tratada na Constituição Federal, no artigo 125, especificamente parágrafos 3º, 4º e 5º, e nós temos que o critério dessa competência é material, ou seja, conforme a natureza do crime, ou seja, crime militar, que é aquele definido em lei, especificamente artigos 9º e 10º do Código Penal Militar. Mas, além disto, essa competência também ela tem um outro critério, que é o critério conforme a pessoa, rationa persona, ou seja, apenas militares, porque nos diz claramente o parágrafo quarto, que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Então ela faz esse fatiamento acerca da competência nos crimes militares definidos em lei. Então, a competência não é apenas de crime militar, mas também crime militar praticado por militares dos estados. Daí a razão desse enunciado, lembrando que, no âmbito da Justiça Militar da União, não há esta limitação. Diz o artigo 124 da Constituição Federal, que trata da Justiça Militar da União. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, ela não limita aos crimes militares praticados por militares. Então, eventualmente, veja bem, um civil que pratique um crime contra uma instituição militar, conforme prevê inclusive o artigo 82 do Código de Processo Penal Militar. Então, um civil, ele furta ou rouba armamentos militares. Ele será julgado pela Justiça Militar da União. Eventualmente, um civil que atue contra, pratique crimes contra instituições militares estaduais. Então, furta uma arma, furta armamento ou causa danos ao patrimônio da polícia, da instituição da Polícia Militar Estadual. Esse civil não será julgado pela Justiça Militar Estadual, mas sim pela Justiça Estadual Comum. Esse é o entendimento, então, com base no texto constitucional e cristalizado aqui no enunciado 53 da súmula do STJ. Mais um enunciado, muito interessante também, que é o de número 78, que nos diz que, veja bem, compete à Justiça Militar processar e julgar policial, e aqui também nós podemos incluir o bombeiro, de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa. Esse enunciado de 93 e traz uma situação interessante. Imaginemos que um policial militar do estado do Rio Grande do Sul pratique um crime militar, mas no estado do Paraná. Esse policial militar não será julgado pela Justiça Militar Estadual no Paraná, mas sim pela Justiça Militar Estadual da sua unidade federativa, qual seja, no exemplo, Rio Grande do Sul. E por quê? Porque a questão da auditoria militar, a questão da competência militar estadual envolve
a parte penal, mas também é uma questão administrativa, uma vez que eventual crime poderá levar à perda da função, perda melhor dizendo, do posto ou da graduação, conforme aí se é praça ou não, se é praça oficial. Então, por conta dessa questão hierárquica administrativa, o entendimento é que esse militar deveria ser julgado no seu estado, na sua unidade federativa, onde ele está vinculado hierarquicamente e administrativamente, ok? Muito importante esse entendimento, porque percebemos que ele tem a sua praticidade e a sua realidade. Com isso, eu termino aqui essa breve explanação sobre esses dois importantes enunciados que tratam da justiça militar e sua competência no âmbito estadual. Espero que tenha gostado. Fico no aguardo dos comentários. Também peço que nos ajude a compartilhar e obrigado por estar inscrito em nosso canal e até o nosso próximo vídeo.